Amigos queridos, neste dia abençoado em nossas vidas, nos encontramos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, para mergulhar o nosso pensamento em verdades de vida eterna. Em nome de Jesus, aqui estamos, sentindo a presença dos seus mensageiros, estes amados benfeitores espirituais, que se dignaram a ombrear conosco a existência na Terra, para que os nossos passos sejam certeiros, para que os nossos sentimentos norteiem as nossas ações no bem. Aqui estamos, Senhor. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, para que estas verdades cristalinas possam despertar a nossa consciência, para que os nossos sentimentos pacificados possam absorver da misericórdia de Deus em favor de todos nós. Neste ambiente preparado para nos receber, em seu nome, Senhor, iniciamos as reflexões do Evangelho. Obrigada, amigos. Obrigada, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Estamos aprendendo, agora já chegando mais para o término do capítulo, o que é a verdadeira misericórdia, que não seja a justiça divina através do amor e da caridade e da misericórdia, sentimento, valor moral que recebemos de Deus para sermos estimulados por Jesus a exercermos a misericórdia ao próximo. E hoje nós vamos entrar no item indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, a indulgência é o sentimento fraterno de nós compreendermos de forma extremada o outro que pretensamente quis nos ofender. Mas quando o Espírito construiu a indulgência, ele não se sente necessidade de perdoar porque não se sentiu ofendido. Então, a diferença da indulgência e do perdão é muito grande. O indulgente não chega a se magoar, não chega a se sentir ofendido, e se o sente raras vezes, compreende profundamente o tempo evolutivo do outro espírito, as circunstâncias em que ele se encontra, a maturidade ou não daquele outro espírito, o que faz com que a resolução daquele desconforto emocional seja um desconforto muito passageiro. Já o perdão significa que acalentamos, sim, mágoas, acalentamos, sim, melindres, acalentamos rancores, inimizades, e é por isso que o perdão é o estímulo que nós recebemos de Jesus. A indulgência é um sentimento fraternal, que se nós compreendêssemos os motivos pelos quais cada um de nós se desequilibra e nós nos desequilibramos, né? Uns mais, outros menos, nós estaríamos na compreensão, que é muito acima da tolerância, que é muito acima do suportar. Nós estaremos compreensivos. E a indulgência é um sentimento de uma compreensão compassiva, permeada de compaixão.
A indulgência, diz o Evangelho, não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela, daquela própria pessoa. Se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Vamos compreender aqui que quando se evidenciam o mal do outro, o espírito verdadeiramente indulgente, ele tem uma desculpa para abrandar, mas não é uma desculpa paliativa. É uma desculpa verdadeira, que pode gerar naquele grupo que está exercendo a malevolência uma compreensão sob um ponto de vista daquele espírito diferente do que tinham até então. Isso é a verdadeira indulgência. Então, atenuar a falta do outro não é, em absoluto, uma cumplicidade com erro, uma conivência, como queremos sempre justificar. Não é isso. É como eu te compreendo a ponto de sentir que você, nesse momento, não teria condição de fazer diferente. E como nesse capítulo nós temos visto que nós teríamos que sair de nós mesmos para sermos observadores de nós mesmos, nós precisamos perguntar: se eu tivesse no seu lugar, será que a minha reação seria muito diferente disso? Se eu te compreendo, é porque eu sei que as minhas reações podem ser parecidas com isso. Por isso eu te compreendo. Então, a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir. Servir o que pratica o mal, né? Porque é dar a outra face. Dar a outra face é servir o que pratica o mal, dando a ele nova oportunidade de fazer diferente. E tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes. Não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Então, nós estamos iniciando esse tema, né? Esse valor moral, vamos dizer assim, que, se construído em nós, muitos males que nós sentimos que vêm de alguém por nós seriam imediatamente saneados pela indulgência, né? Imediatamente. E então, consultando Emmanuel no Livro da Esperança, é uma mensagem clássica de Emmanuel que fala na luz da indulgência. Então ele já está dizendo que a indulgência é uma luz. E nós temos dito que espírito nenhum aprende a se conhecer sem ter uma mínima luz, mínimos valores. Quem não tem mínimos valores não vai se conhecer. Vai apenas desabafar do que é, mas não tem ainda nenhuma experiência significativa que possa falar: nisso eu vou respaldar o conhecimento do ser espiritual que sou. Então diz assim Emmanuel: anseias pela vitória do bem. Contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Então, a vitória do bem é pautada na indulgência. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros. Nossos pedidos são muito centrados para que tenham compaixão de nós, para que tenham piedade de nós,
para que tenham misericórdia de nós. Nós temos esse apelo constante. Mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgirmos necessitados de semelhantes recursos. O aprendizado das leis morais é interessante, a pedagogia do Cristo. O aprendizado eles vieram, Jesus, os cristãos, vieram viver conosco estes valores, de tal forma intensa, por tantos e tantos séculos, que essa experiência de nos fazerem o bem deixaram marcas profundas no nosso ser espiritual, como se fossem dispositivos que fossem alocados no nosso campo mental para serem acionados à medida que nós desenvolvemos o bem. Esses dispositivos vão se expandindo, porque eles foram derramados sobre nós misericórdia, piedade, compaixão, indulgência, desses verdadeiros cristãos que estiveram conosco e que ainda estão no mundo em que nós vivemos, para que nós tenhamos um modelo do bem. Porque se fosse por nós mesmos, sem termos aqueles que estão à nossa frente, sem termos Jesus como modelo e guia, como nós saberíamos experienciar a fraternidade na forma da indulgência, a fraternidade na forma da piedade, a fraternidade na forma da compaixão? Como seria para nós? Estaríamos ainda na ganga dos instintos arrastados pelas emoções doentes. Então, esses espíritos que estão muito, muito à nossa frente, vieram, e todas as vezes que fazemos o mal, óbvio que arcaremos com a consequência disso, mas recebemos deles amparo, recebemos deles oportunidades, recebemos deles indulgência. Então, em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão. Estamos com o nosso campo mental congestionado, entumecido pela ganga das paixões, pelo arrastamento do mundo, do aqui e agora, do nosso imediatismo, dos nossos prazeres fugidios. Nós estamos imantados nisso, né? E quando isso nos acontece, esse estado de consciência, nós estamos regidos por forças cegas. As forças cegas são dissociadas da razão. E Emmanuel diz, estamos cegos da reflexão. Não refletimos. Em muitas circunstâncias, estamos surdos do entendimento, né? Vem a clareza de uma explicação lúcida, nós ouvimos, mas não entendemos. Há até uma deficiência auditiva assim. A pessoa ouve, mas não entende o que está ouvindo. O cérebro não decodifica, né? Então estamos cegos para refletir, surdos para entender, embora possamos ouvir, paralíticos da sensibilidade, paralisados e anestesiados na memória, sem perceber. Então Emmanuel descreve um perfil, né, amigos, surpreendente, né? Porque há muitos de nós que estamos com todas essas dificuldades juntas. E não são raras as pessoas que estão assim. Basta nós termos olhos de ver o mundo em que vivemos, nesse momento atual, onde há uma transição planetária muito expressiva, que está nessas décadas que hão de vir para se estabelecer um mundo de regeneração, por mais 2 ou 3 décadas ainda, mas nesse período nós estamos com o joio e com o trigo se confundindo muitas vezes, né? E nós estamos no momento, a doutrina espírita está trazendo para nós fonte do discernimento, porque sequer estamos bem conscientes do bem e do mal. Ontem falamos
que o mal tem sido valorizado como se fosse o bem, como se fosse natural, como se fosse, entre aspas, normal. Então, esse estado assim confusional do pensamento humano em relação a leis divinas e costumes dos homens está tendo uma diferença abismal entre o que são as leis divinas e o que são os costumes dos povos. A diferença é muito grande. Então, estamos cegos da reflexão, ausentes da razão. Estamos surdos do entendimento, ouvimos, não entendemos e não registramos. Assim, quando lemos um livro, assim como ouvimos uma fala de alguém, ouvimos, mas não entendemos. Não há registro dentro de nós para que haja aderência. Não há plugue, não há vetor, não há valor dentro de nós para que haja ressonância com aquilo que vem de fora e encontre adesão no que tem dentro. Não tendo receptores perispiríticos, nós ouvimos o Evangelho de Jesus e não registramos. Ficamos na interpretação da letra. Então, o paralítico da sensibilidade, ele está tolhido da manifestação do afeto. Totalmente tolhido. Ele está imobilizado para manifestar o seu afeto. Esses dias temos falado, tem me vindo muito isso ao pensamento, que muitas vezes nós dizemos assim, não, você, a pessoa diz, oh, não, eu sou muito afetiva, mas eu não sei expressar. Então a gente, demorando o nosso pensamento nessa reflexão, nós podemos dizer que sentimentos nobres que geram afetividade são vibrações. Sentimentos têm vibrações expansivas. Então, não há possibilidade de a gente reter o que nós já construímos. Porque quando Jesus disse, uma virtude se desprendeu de mim, as virtudes se desprendem espontaneamente daqueles que têm essa virtude. Não é uma coisa que eu preciso pensar, elaborar para fazer, é uma vibração que sai. Então, se a vibração não sai de nós, ela não está bem construída. O sentimento não está bem estabelecido porque falta relacionamento. Porque sozinho eu posso teorizar sobre os meus sentimentos, me emocionar sozinho com algum estímulo, mas eu preciso de experienciar no relacionamento a afetividade. Aí ela cresce, aí ela se constrói. Não só por aquelas pessoas, né? Porque não estamos falando de atos externos, nós estamos falando de vibrações. Mesmo se a gente tiver tamponado, como nos acontece temporariamente, por uma questão sofrida, mas aquilo que é a verdade do espírito vaza, transparece, mesmo que ele esteja sob aspecto de dor, sofrimento. Então, anestesiados na memória, sem perceber, o que é anestesiados na memória? Os registros do bem, né, são fugidios para nós. Quase que não ficaram impregnados ao longo dos tempos. Então nós vamos seguindo com essas reflexões sobre a indulgência. Amigos, esse tema é extraordinário, porque é uma questão tão complexa e buscada pela humanidade de tantas formas. Na Idade Média, todos nós sabemos que os alquimistas, eles buscavam uma pedra filosofal, buscavam uma reação, buscavam uma forma de transformar todas as coisas, de pegar um pedaço de metal sem valor e transformá-lo em ouro. E no século XX, alguns cientistas montaram aparelhos imensos,
ocupando mais de um quarteirão de estrutura para bombardear partículas e moléculas e fazer essa transmutação. E chegamos a fazer isso, transformando metais sem valor em ouro, porque alteramos a eletrosfera. Mas será que era isso mesmo? Que era a nossa necessidade como espírito? O que é que a gente precisa transmutar? Será que nós, espíritos, precisamos mesmo nos especializarmos tanto na transmutação desse tipo de matéria? Ou é outra matéria que nós precisamos aprender a transmutar? E a indulgência é exatamente isso. A indulgência é quando alguém se comporta de uma maneira destrambelhada, nos apresenta a sua pior face, lança sobre nós suas vibrações perniciosas. É quando nós chegamos num ambiente e somos tomados por uma vibração incompatível com a nossa. E aí nós somos convidados a transmutar isso. E a indulgência é exatamente isso. Quando aquela vibração nos chega e nos munimos de elementos internos bem construídos na base dos valores, e esses elementos literalmente bombardeiam aquelas partículas que não são coerentes com o bem e as transformam em estruturas, vamos dizer assim, moleculares, porque sabemos que no universo que nós vivemos, quando encarnados, tudo é matéria e energia e matéria é a mesma coisa, né? Não há, porque a matéria mais densa é a energia condensada. É o espírito aprender a bombardear essa matéria destrambelhada, tornando-a em matéria luminosa. Então isso é a indulgência. Porque quando alguém se apresenta com a sua pior forma e nós olhamos para aquela situação, para aquela pessoa e lançamos sobre ela as nossas vibrações, esse estado de compreensão se estabelece e nós ficamos envoltos de uma atmosfera muito diferente. É o dar de si. E ao chegar num ambiente tumultuoso ou tumultuado, nós podemos iluminá-lo, sanear as discussões, aplacar as contendas. E como é que se faz isso? Isso é material, né? Isso é uma situação, quando a gente diz assim, é material no sentido de movimentarmos as partículas mais sublimes para modificar aquele ambiente. Emmanuel tem um texto intitulado Quando a Compreensão Estiver Conosco, ou Quando a Pureza Estiver Conosco, do livro Luz e Vida. Então, eu vou começar de trás para frente a lição. Ele diz assim: bem-aventurados que esposam o bem para sempre. Essa frase, né, que está relacionada com a frase que a Célia acabou de ler para nós, que somos
luzes, né? A vitória do bem, ela é pautada na indulgência. Então, quando o espírito esposa o bem, quando ele incorpora essa estrutura, ele passa a ser esse agente transmutador de vibrações e energias. E ele complementa: bem-aventurados que esposam o bem para sempre, porque semelhante a trabalhadores da luz, sabem converter a treva em claridade. Sabem converter o espinho em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória. Então, olha a importância de nós compreendermos isso. A todo momento, em todas as circunstâncias, nós podemos alterar profundamente a realidade que nos envolve. Porque a realidade, ela é mutável. Ela se modifica a cada minuto, a cada segundo. E, obviamente, que a realidade, ela se altera para a sombra ou para a luz. E isso é uma determinação íntima. E compreender que a indulgência é esse estado íntimo de aproveitarmos aquela matéria que chega até nós, bastante comprometida e cheia de sombra, e transformá-la em luz, é algo espetacular. Saber que em qualquer circunstância nós podemos ser esse agente indulgente, de indução, de modificação das estruturas mais íntimas, ou podemos conservar aquelas situações que nos chegam, conservar o ambiente difícil, conservar a conversa desagradável, conservar os apontamentos inadequados em relação ao bem, ou ser um elemento sempre pronto a transmutar. Essa é a indulgência. Um profundo estado de compreensão. Então, como a Célia colocou, a compreensão não é anuência com o erro. E por que não é? Porque todos nós sabemos que somos absolutamente livres para semear, mas totalmente escravos das consequências. Nós somos escravos das consequências dos nossos atos. No mesmo instante em que nós somos livres, nos tornamos escravos, dependendo daquilo que nós estamos realizando. Então, quando alguém erra e perde a sua liberdade e se torna escravo das suas próprias consequências, e nós olhamos para aquela situação e lançamos sobre aquele campo profunda humildade, porque é impossível nós sermos indulgentes sem humildade, porque quando alguém erra, se nós não formos humildes, nós vamos olhar para aquela situação com superioridade. E com superioridade é impossível transmutar o mal em bem. Então a compreensão é esse estado íntimo de profunda humildade. O ser fez essa escolha, que não era a melhor escolha,
mas ele fez por um estado de ignorância, por uma manutenção da sua ignorância. Mas um dia ele vai despertar para realidades sublimes e superiores. Ele vai despertar. E aí fará outras escolhas melhores. Então, analisar dessa maneira, olhar ao nosso redor com indulgência, sem aquele discurso, embora saibamos que é assim, né, que a gente, infelizmente ou felizmente, para podermos aprender, a gente arca com a consequência dos nossos atos, mas sair do discurso daquilo que nós aprendemos no Evangelho para nos iluminar, muitas vezes utilizamos para condenar. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que se destrambelhou e aí a gente diz, a cada um segundo as suas obras. Nós utilizamos de um recurso luminoso para dizer que nós lavamos as nossas mãos, né? Então, eu lavo a minha mão porque essa foi a sua escolha e agora você tem que assumir a consequência dos seus atos. E isso é exatamente contrário à indulgência. O estado de indulgência é, agora você é obrigado pela lei a viver a consequência dos seus atos, mas eu estou aqui. E se depender de mim, será mais leve. Então, esse movimento de alma é que nós temos que buscar em nossa intimidade. Então, vamos começar a desenvolver, né, esse tema e nos felicitamos porque é algo que nos engrandece muito, ser indulgente. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta hora abençoada do nosso dia, nós te buscamos, Senhor, para te agradecer por tudo que a vida tem nos ofertado. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades do caminho, pela presença amorosa dos Espíritos que nos tutelam a existência na Terra. Obrigado, Senhor, por todos aqueles irmãos que compõem a nossa existência, nos oferecendo oportunidades redentoras para o aprendizado do amor, do perdão, da indulgência. Rogamos, Senhor, que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, possamos estar em Seu nome, Senhor, para executarmos tudo aquilo que o Senhor nos ofereceu como oportunidades, para que pudéssemos nos tornar melhores. Ampara com todo o seu amor nossos irmãos necessitados, que se encontram registrados nos cadernos de vibração desta casa,
Ampara, Senhor, a todos aqueles que vêm no nosso pensamento nesta hora, necessitados de luz, de equilíbrio, necessitados, Senhor, do despertar do Espírito, para que possam encontrar contigo, Senhor. Rogamos que nesta hora toda a terra seja envolvida com as suas vibrações luminosas, que os nossos irmãos que ainda não te conhecem, que não te buscam, possam ser visitados pelos anjos do Senhor, que seus olhos possam se abrir para o bem e para a verdade, e que as suas rotas sejam alteradas, para não se entregarem à loucura. E assim, Jesus, nós encerramos o Evangelho desta manhã com os corações gratos. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.